Então, a gente estava falando no último bloco, antes de eu começar a te perguntar do Silva Jardim, que eu falei no último bloco, para os telespectadores do canal Daniel Dias, acompanhar esse bloco, tá certo? Que era preponderante, né? A gente falar de uma cidade que realmente foi uma das cidades referência no combate, no tratamento a esse problema mundial. Mas, enfim, vamos lá, o doutor, a medida, o presidente atual, fala um pouquinho rapidamente sobre isso. Você citou, né, o Mauro Ribeiro, ele foi importantíssimo para manter a autonomia médica e também para fazer esse tratamento da praga, né? À medida em que ele baixou, né, junto com os outros conselheiros lá do CFM, a resolução 04 de 2020, né, que permite o uso de medicações compassivo. O que é isso? É um comum acordo do paciente e o médico. Então, inclusive aquela medicação polêmica, a cloquinha, né? Cloquinha, sim, né, também que não pode se falar aqui, mas já entenderam, né? Então, o Mauro Ribeiro ele foi responsável por essa manutenção, mesmo com toda a gritaria da mídia, né? Mas manteve. Então, houve essa mudança, né? Da metade do período, o que acontece? A mudança do presidente, que já estava eleito, que é o Irangalo, né? E o atual presidente também não está fazendo feio, né? Pelo contrário, ele mandou uma carta, um ofício, para a Anvisa retirar a obrigatoriedade de máscaras nos aeroportos, que eram um dos poucos lugares que a gente era obrigado a usar, né? Porque se você não usasse, você não embarcava. Às vezes até com atestado de dispensa de máscara, você tinha que usar. Então, você vê a que nível a coisa chega, né? E ele foi criticado pela grande mídia, para variar, né? E deram razão à Anvisa, mas em seguida a Anvisa baixou uma portaria dizendo que os aeroportos estão liberados de uso de máscara. Eu não sei na prática, mas essa determinação está valendo. Okay? Da mesma forma que no metrô, se estão falando que é obrigatório, estão mentindo. Porque aquela SPIN, né, a emergência sanitária, Pará, aquilo já caiu. Okay? E muitas coisas caíram, né? Confinamento é uma coisa absurda. As pessoas têm que ir para a rua para poder caminhar, pegar sol, fazer exercício. Isso sim vai te trazer uma imunidade melhor. Até porque o confinamento pode trazer depressão e mata também, né? Também, A depressão é a segunda doença desse século, né? Exatamente. Né? Ansiedade, depressão. São as duas andam juntas. Né? As pessoas elas têm que interagir. Então, é exatamente o contrário daquilo que foi falado. Né? Mas, certamente, foram coisas planejadas, foram coisas que foram implantadas para poder fazer umas mudanças que no outro canal nós vamos falar. Sim. São interesses, né? Exatamente. Mas vamos lá, vamos falar então do polo gripal e dos médicos pela vida, na atuação dos médicos pela vida em Silva Jardim. Para quem não conhece, Silva Jardim é uma cidadezinha aqui no interior do estado do Rio de Janeiro. E foi uma das referências aí, né, no tratamento, no combate a essa parada que ocorreu aí no mundo inteiro, né, nesses últimos 2, 3 anos. Maravilha. Então, eu tive esse honroso convite, né, do ex-secretário de Saúde, Hélio Campos. Ele é cirurgião pediátrico, inclusive operou com muito sucesso meu filho. Né, a gente tem que honrar quem nos honra, e ele é um grande colega, né, Hélio Campos, e me convidou para trabalhar no polo gripal, não só atendendo, mas também participando das reuniões e também melhorando o protocolo, né? Que a gente tem lá um protocolo genérico que pode ser seguido ou não. Muitos não seguiam, mas eles incluíam essas medicações que a grande mídia sempre diz que não há eficácia, mas não é só isso, né? A gente tinha que detectar se a doença estava em determinada fase, porque é uma doença, né, inflamatória e imunogênica, né? Então, o paciente ele pode estar em 3 fases dessa doença: na fase viral, na fase inflamatória e na fase grave. Então, a gente tem que atender de acordo com a sua fase. Na fase tardia, essas medicações já não vão fazer o efeito desejado. A gente vai precisar entrar com outras para poder cortar a inflamação, a microtrombose, né?
Enfim, aí tivemos essa possibilidade de autonomia médica com mais liberdade, né? Porque a gente sabe que, infelizmente, nem todos, né, as unidades isso aconteceu, houve a perseguição, né? Todo mundo sabe da história da Prevent Senior, que aconteceu lá em São Paulo, né? Eles tiveram que se explicar, mas no final tiveram sucesso, né? A advogada que tentou incriminá-los perdeu, tá? Então essa informação eu trago para o seu canal, né? Se as pessoas estão cientes disso, mas a Prevent Senior ela foi, vamos dizer assim, acusada de obrigar, né, os médicos a fazerem um determinado protocolo que é dito ineficaz, mas na verdade não houve essa comprovação, pelo contrário, a Prevent Senior saiu até por cima, né? Porque teve bons resultados também, né, em índice de óbitos, como aconteceu lá em Silva Jardim, Búzios. O Cláudio Agualusa falou o seguinte, né, o colega lá de Búzios, que essa praga ela é a doença do médico, não é do infectologista. Ainda mais desses infectologistas que são amarrados, engessados e que só querem seguir alguns protocolos. E lá a gente teve essa disponibilidade, né, de usar os medicamentos, de você fazer um atendimento diferenciado, sim. Por exemplo, vou te dar um exemplo de uma deficiência na saúde do Silva Jardim. Lá não tem CTI, né, público, não tem um CTI. Mas isso, pelo contrário, apesar de parecer que ia prejudicar, não. Pelo contrário, o paciente ele não era entubado precocemente. E isso salvou muitas vidas. Se postergava o máximo possível a intubação, tá? Porque percebemos que isso daí era um fator complicador, né? Desculpa te perguntar, o prefeito de lá era um prefeito sério? Então, o prefeito, houve umas mudanças, né? O prefeito que estava, agora está a esposa dele, né? Porque tem problemas administrativos, né? Aquelas coisas de... Sim. Eu não sei te explicar exatamente. Sim. Mas a esposa dele está nessa gestão atual. E durante esse período que foi o outro prefeito, coincidiu com o quê? Com a CPI da pandemia, vamos dizer assim, com muita politização dessa doença. E aí os próprios médicos recuaram e pararam de utilizar as medicações. Vou dizer assim... A CPI do circo? CPI do circo, entendi. Entendeu? Porque... Agora entendi melhor. Esse debate, essa discussão aconteceu em muitos locais. Ainda bem que a gente teve liberdade para discutir, né? Alguns locais nem havia essa liberdade, né? A equipe era obrigada a seguir determinado protocolo. Mas lá houve desvio de verba, porque parece que o antigo presidente, né, ele deu bastante dinheiro, né, para vários estados e tudo mais, cidades serem tratadas, e aí houve muito desvio de verba. Lá também, você sabe bem que é assim. Então, deixa eu te falar de uma gestão que, como eu fui para o interior, né, a gente acabou ficando próximo. Eu moro em Rio Bonito, como eu te falei, e trabalho em Silva Jardim e Rio das Ostras, né? Então, é até uma coisa que assim, foi um parênteses na minha vida, que eu trago para vocês, né? Eu vim candidato a vereador, né? Mas por quê? Não, em Rio Bonito. Rio Bonito. Por quê? Porque eu não concordei com a situação do ex-prefeito de colocar aparelhos danificados na época da Covid. Nós temos provas de que desviou, tá? Desviou verbas para isso, né? Dizendo que ia comprar os aparelhos, entregou para o hospital, no caso da C. Vargas, aparelhos danificados, tá? Então isso daí me deu motivação para botar a boca no trombone, e realmente isso aconteceu. Até conseguimos tirar esse prefeito corrupto, colocamos outro prefeito, mas que não deu continuidade a esse trabalho de essa medicina integrativa. E no teu ponto de vista, né? A corrupção dele traz o genocídio também, ou o genocídio era só o Bolsonaro? Alô, meus amigos, claro que agora é a hora do business, né? A hora de quem ajuda a manter o canal Daniel Dias. Eu tô falando da minha irmã, da minha parceira, da minha amiga Scarlett Decor. Olha, na Scarlett Decor você vai encontrar tudo, absolutamente tudo, para decoração de festas infantis e festas de adultos também. Locação de móveis, painéis, personagem,
Pegue e monte, vasos e arranjos, bolo fake, louças e peluciais e muito mais. Telefone para contato é o 21 969603324, 21 969603324, Rua Ambiré Cavalcante, número 6666, hein? Lá no Rio Comprido, região central do Rio de Janeiro. Fala que assistiu aqui mesmo no canal Daniel Dias, vai ganhar um baita desconto. Com certeza, imagina você disponibilizar para o hospital aparelhos danificados, né? Respiradores danificados, claro que sim, né? O que vocês acham? Deixa aí um like aí, mas deixa comentário se o genocida é só o Bolsonaro, na tua opinião, ou o genocida é o cara que tira, rouba, quando é para salvar vidas. Daniel, o estado que mais teve mortes nessa praga foi São Paulo, entendeu? Sim, aquele que mais apertou as pessoas com lockdown. Eu morei lá em São Paulo nessa época, 2020, quando apertou. Eu sou prestador de serviço, os primeiros a serem cortados foram prestadores de serviço. Tiveram que me ajudar, inclusive, a poder me sustentar. O único município que foi fora da curva, né, dos poucos, Porto Feliz? Porto Feliz, Porto Feliz. E o que aconteceu? Eu até fui visitar, né, na época a gente queria entender o que estava acontecendo. Fui visitar, fui muito bem recebido lá pelo prefeito Cássio Prado, né? Mandei até um abraço para ele. O gestor que foi reeleito com mais de 90% dos votos, para você ver como que a população gostou, né? E ele disponibilizou essas medicações reposicionadas, né, para a população. Outro município também que fez esse atendimento é Itajaí, né? Sim, pô, estive em Itajaí também. O que aconteceu? 220 mil pacientes com essa profilaxia, essa medicação que a gente não pode falar, né? As pessoas já sabem qual que é do piolho, né? Mas que tiveram bons resultados. Essas pessoas, uma pequena parte foi a óbito, né? Uma pequeníssima parte, mostrando que funciona assim a profilaxia com essa medicação, né? Então basta um pouco de vontade, os médicos se unirem para que as coisas aconteçam. Lá em Porto Feliz deu certo, por quê? Porque ele colocou a equipe, vamos dizer assim, alinhada com esse pensamento, e aqueles que não queriam foram para outras áreas, tá? E foi mais ou menos isso que nós fizemos também em Silva Jardim, né? Durante um período pequeno, mas foi um período decisivo, que foi o período daquela cepa amazônica, né? E, claro, teve pacientes que precisaram suporte de intubação, precisaram suporte de oxigênio, mas o que eu quero dizer é o seguinte, postergou até não poder mais, entendeu? Então a solução não era essa que a grande mídia pregava, de comprar kit intubação, entendeu? Não era esse o caminho. Até porque quem padecia dessa doença, primeiro, que não precisava só do oxigênio, né? O pulmão estava pesado, estava com líquido, né? Precisava dessas medicações logo no início, porque qualquer doença, né, qualquer doença infecciosa, câncer, você tem que tratar mais cedo possível, claro, imediatamente. Só uma perguntinha, só para a gente terminar esse bloco, que a gente não se estender muito nesse assunto. Em Silva Jardim, aconteceram muitos casos de R$19 mil sendo repassado para o prefeito? Só isso que eu quero entender. Sim ou não? Então, essa polêmica dos cadáveres, né? Porque minha tia mesmo morreu de câncer e o prefeito lá da cidade dela, que é uma cidade pequena, não vou dizer o nome, ganhou R$19 mil, né? Porque existia esse repasse, né? Dos R$19 mil, uma pessoa que se assinassem lá, né? Esse problema mundial aí, né? Então, graças a Deus, Daniel, eu não assinei nenhum atestado de óbito. Eu tenho 900 pacientes atendidos nesse ambulatório, né? O que acontece? O paciente era triado, ele tinha gripe, não obrigatoriamente tinha o RT-PCR positivo. Mas desses 900, né, não tivemos nenhum óbito, porque eu acompanhei na cidade pequena, são 20 mil habitantes, e muitos positivaram e evoluíram bem, porque mesmo que uma determinado plantão não prescrevesse a medicação, dificilmente aquele paciente não ia lá e impedia, né? Então, desses que eu atendi, né, não tivemos baixas. E eu não tive esse desprazer de ser convidado a burlar, a colocar um outro diagnóstico que não aquele que
Até porque nesse E o período... que tu faria se fosse imposto isso? De jeito nenhum. A gente tem nossa consciência, né? Como eu te falei, sou cristão, sou conservador, jamais participaria se tivesse ali uma situação, ó, então, vamos... Perco emprego. Perde emprego? Na verdade, graças a Deus, Daniel, eu sou uma pessoa independente, eu não preciso... tem esse trabalho aqui, eu posso migrar para outro, entendeu? Pois é. Graças a Deus tem minha competência, né? Os pacientes me procuram também, a gente tem lá o nosso cadastro no site, né? Se quiser encontrar nosso contato, é www.medicospelavida.covid19.com.br/médicos. Aí vai lá no Rio de Janeiro e vocês encontram uma lista de telefones de médicos que atendem e fazem o tratamento integral, inclusive da praga e pós-praga também, tá? E uma coisa que eu queria deixar para a gente acabar esse bloco, tem alguma outra consideração para falar sobre isso? Então, dizer que esse grupo, ele não tem nenhum tipo de motivação política, entendeu? Inclusive, essa não luta... é para pregar direita e esquerda, é para pregar Não, vida, né? não. Vida. Inclusive, essa luta que eu estou encabeçando no Médicos pela Vida não tem nada a ver com política, né? Na verdade, como eu falei, foi um ponto fora da curva. Claro. Essa A vida é muito mais importante. Né? Exatamente. Que eu me candidatei lá em Rio Bonito. Vereador, né? Exatamente. Foi só uma coisa momentânea, por quê? Porque eu não aceitei esse desprazer do prefeito cuspir na cara do povo e comprar aparelhos danificados. Claro. Também desviou máscaras, lá aconteceu isso, né? Então, assim, a gente melhorou, talvez, a gente tirou, né, essa velha política, eram 24 anos de revezamento de poder, e aí a gente perdeu um pouco o contato com o atual, porque geralmente quando o candidato ganha, o que acontece? Sobe a cabeça, né? Mas o importante é que o trabalho foi iniciado, abriram lá o posto de atendimento imediato, né? Eu fiquei um pouco tempo, porque tem essa questão de você ter limites de contrato, né? Então aconteceu de eu ter que optar, e optei por onde eu estava, né? E fui bem recebido lá em Silva Jardim também, e agora não estou mais no polo gripal, estou na imagem, né? Trabalhando com idiomas por ultrassom, tá? E a gente faz o trabalho em todas as áreas, diagnóstico, né? Não tem essa obrigatoriedade, entendeu? Uhum. E continuo atendendo os pacientes via telemedicina, né? E desejando que a nossa população tenha dias melhores, que ela possa optar, se ela desejar, um tratamento mais natural, né? Um tratamento integral, como nós fizemos aí, como esse grupo Médicos pela Vida está fazendo. Então é uma luta pela vida e pela liberdade, não é política. Claro que tem sempre, né, extravasa, às vezes, o ativismo, e às vezes a gente tem que entrar na questão de política no quê? Lutar pelos nossos direitos, ir até um deputado, né, e aí barganhar, lutar, mas jamais abrir mão, né, das minhas decisões, dos meus conceitos, por questões políticas. Claro. Já o político, o que acontece? Ele tem que abrir mão para poder fazer, né, aquele acerto, aquela coisa, e isso daí jamais. Eu encerrei essa parte, esse capítulo. Graças a Deus, mas eu ainda espero te ver na política, porque a política precisa de gente séria, está precisando muito de gente séria. Então, eu espero muito que você dê um tempinho na medicina e venha para a política, sim, porque a gente está precisando de gente séria, tá? Olha, só para terminar o bloco, eu quero dizer que o que ele falou ali, eu puxei de propósito isso, propositalmente eu perguntei a ele se entre o emprego dele e a imposição, né, de assinar um óbito falso, porque existiam os 19 mil reais repassados, todo mundo é sabido isso de todos nós, que existia esses 19 mil reais em jogo aí para prefeitos, né, cada óbito, né, dessa praga aí seriam 19 mil repassados para o prefeito, né, ou repassados para o prefeito, corrigindo aqui em português. Então, meu irmão, minha amiga, presta bem atenção. Quando ele pega e responde, não, eu abro mão do meu trabalho. Sabe por quê que ele abre mão do trabalho? Porque existe falar em Deus, existe falar em Deus. Se é que vocês me entendem. Existe o Deus da boca para fora, existe o Deus que está dentro do teu interior. Quando tu confia em Deus de verdade, meu amigo, minha amiga, foi que nem eu agora, eu estava passando uma privação, nunca esqueço de falar, vou até estender um pouquinho mais, só para contar esse testemunho, é muito rápido. Eu estava passando uma privação no mês de agosto e de setembro,
Em setembro, um amigo me ligou e falou, cara, você poderia fazer uma campanha eleitoral para o PT? Você vai ganhar um X aí que vai dar para você pagar suas continhas do mês aí, ainda vai sobrar um belo dinheiro. Eu virei e falei assim, meu amigo, eu não faço conchavo com demônio. Tá certo? E jamais farei. Tá? Nesse mesmo mês, quando estava quase acabando, o Roberto Monteiro, grande abraço, porque virou um grande amigo meu, me deu uma entrevista antes de ser deputado federal, pai de Gabriel Monteiro, tá certo? Veio e me chamou, faz a minha campanha aqui, que meu filho foi tirado de jogo aí, tiraram ele, faz os 10 últimos dias da minha campanha, tamo junto. Ali eu consegui pagar as minhas continhas e ainda Deus me abençoou com 2 cartões de crédito, meu nome estava sujo e meu nome limpou naquele mesmo mês e eu consegui 2 cartões de crédito sem fazer o menor esforço. Então, meu amigo, sabe quando tu tem Deus, tu não vai ficar fazendo conchavo com demônio não e nem fazer a coisa errada, tá bom? Só um recado que eu tenho pra te dar. Não fica com medinho não, tá? Faz a coisa certa. Ó, próximo bloco, aí já na outra plataforma nós vamos deixar descrito aí, porque o tempo tá escasso e eu tenho que aproveitar o entrevistado para falar de coisa mais do que polêmica, porque o que a gente falou aqui, tu achou polêmico? Deixa aí, se tu achou. Deixa o joinha, se inscreve no canal, me ajuda. Porque aí, essa entrevista vai ser recomendada pelo YouTube, valeu? Mas se tu achou polêmico, tu não viu nada. Queria também dar um recado aí para os internautas, que a saúde é sua, amigos. Faça o melhor uso dela, entendeu? Se informe, busque médicos que sejam hipocráticos, ou seja, médicos que estão lutando pela vida e pela liberdade. Com certeza, esse é um bom parâmetro. Então, vocês vão encontrar nesse site esses médicos que não se dobraram, né? Até por uma questão, né? Que foi assim, que parou o mundo, né? Sem dúvida nenhuma. E apesar de todas as ameaças, de toda a canalice, a gente não se dobrou e não vai se dobrar. Então vai ser um dinheirinho aqui, uma coisinha ali, jamais. A gente fala, a gente faz aquilo que queríamos fazer para a nossa esposa, nosso filho. Então é assim que eu costumo atender meus pacientes. E mais, a gente, com essa experiência do atendimento no início dessa praga, a gente extravasou para outras pessoas. E esse que é a mensagem do Médicos pela Vida, né? Você tratar um paciente não como aquele paciente lá da fila, né, que está sendo protocolizado. Você atender como se fosse um familiar seu, como você gostaria de atender sua mãe, o seu pai. É assim que a gente raciocina e raciocina até hoje, certo? Beleza? Olha, vamos deixar aqui embaixo aqui, onde você tem que acompanhar o resto da entrevista, valeu? Tamo junto, espero que tenha gostado, deixa like, deixa aí o teu comentário, se gostou, quer xingar, xinga, fica à vontade, aqui não tem censura não, valeu? Aqui não tem censura não, pelo menos no meu canal, pra você comentar o que acha, valeu? Tamo junto, Daniel Dias na pista na área, esse foi Jandir Loureiro, não sei antes fazer rapidamente a oração de final para vocês. Levantarei os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro vem do meu Senhor, que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não vacilará. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia e nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma, guardará a tua entrada, a tua saída, desde agora e para sempre. Amém.